Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo demonstrando quais são os procedimentos que vocês precisam fazer, lançar a mão, para fazer a manutenção de uma navalha usando pedras de amolar belgas cuticule. Essas pedras só se encontram na região de Ardennes, que é norte da França e sul da Bélgica, e são conhecidas e reconhecidas mundialmente por proporcionarem um barbear muito confortável e muito efetivo. Eu tenho alguns anos de experiência com a afiação desse tipo de pedra e eventualmente eu encontrei algumas pedras que chegariam até o nível de 8, 10, 12, 14 ou 15K, equivalente à gramatura normalmente definida ou usada para pedras sintéticas. E essas pedras são muito versáteis, elas podem te proporcionar um trabalho de meio campo ou um meio termo em termos de afiação, para finalização em outras pedras, se for da sua preferência, ou elas podem ser usadas para finalizar. Numa outra oportunidade eu vou explicar quais são as principais características dessa pedra que diferenciam elas das outras pedras top de linha, que são as pedras japonesas. Eu não tenho muita experiência em afiação com pedra japonesa, mas eu tenho com uso de navalha afiada com pedra japonesa. E por pessoas que conhecem muito e que algumas delas até trabalham exclusivamente com pedras japonesas, as vulgas Jainat. Então eu vou fazer mais ou menos uma comparação do resultado final e de um apanhado geral de qual é a diferença. Hoje nós vamos fazer a manutenção do fio, não a afiação do zero, mas apenas a afiação partindo-se do princípio de que a navalha não está cortando mais satisfatoriamente, depois de uma dúzia ou duas, depende muito do tipo de têmpera e do aço, varia de navalha para navalha, então não dá para quantificar corretamente quantas barbas eu vou ter que fazer para depois precisar fazer esse procedimento que eu vou mostrar hoje. Eu vou agora parar o vídeo e reposicionar a câmera para mostrar com detalhes como é o procedimento. Bom, pessoal, então, voltando de onde a gente tinha parado. Aqui, em cima dessa bancada, bom, pessoal, então, voltando de onde a gente tinha parado. Nessa bancada eu coloquei as coisas que vão ser necessárias para essa afiação ou essa recuperação do fio das navalhas. O teste que eu vou, a demonstração que eu vou fazer hoje vai ser com essa navalha barata Gold Dollar, tá? E ela se aplica a qualquer tipo de navalha, independente do aço, e que começou a perder já aquela super eficiência do corte, tá? Então, as coisas que eu vou usar: a navalha, naturalmente, né? Eu tenho aqui 3 pedras cuticule, tá? Das quais eu vou me servir de uma só. Essa aqui é uma cuticule um pouco menor do que as outras, mas bem eficiente também. Essa aqui é uma outra, tá? E nós vamos usar
essa grandona aqui, essa cuticule, que é uma La Grise, que se chama, e essa pedrinha de slurry aqui, a gente não vai usar ela, tá? Porque o nosso procedimento vai ser sem slurry. Slurry é aquele pequeno sedimento que fica dissolvido na água quando a gente molha a pedra e frota ou esfrega a pedra de slurry, mais ou menos nesse sentido, para tentar levantar um pouco de sedimento tanto do slurry quanto da pedra e misturar esse sedimento bem diluído junto com o meio líquido que a gente está utilizando, que no caso é a água, para acelerar o processo de corte da afiação. Nós não vamos acelerar nada, nós vamos apenas recuperar, porque a gente não quer chegar de uma situação em que o corte esteja muito deteriorado. A gente quer apenas corrigir uma leve deterioração que já não está proporcionando um corte muito confortável. Então, é esse procedimento que nós vamos fazer hoje. Eu vou utilizar essa aqui. Essa pedra é a mais adequada para esse tipo de coisa que nós vamos fazer hoje, tá? É uma pedra dura pra caramba, por isso ela não vai ser usada com a pedrinha do slurry. Ela faz muito pouco slurry, bem diferente daquelas outras duas que passando 3 ou 4 vezes já dá para ver uma quantidade grande de sedimento sendo despegado da superfície da pedra. Essa aqui é bem diferente, ela é muito dura e ela se adequa muito bem ao que a gente quer fazer hoje. Bom, a pedra está aqui apresentada. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer... Ah, faltou um detalhe. A navalha, a pedra, a gente vai usar uma lupa, dessas lupas chinesas baratas, com uma luzinha, tá? Uma tesoura comum e um rolo de fita crepe, de fita isolante comum também. Faltou um pequeno detalhe. A caneta. Essa caneta, que é uma caneta que é indelével, a gente escreve muito em CD e matéria plástica, acrílico com ela, e ela não sai. Ela sai com álcool depois, de seca, e ela tem uma boa adesão assim no metal. Dá para usar perfeitamente no metal para a finalidade que a gente quer agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai traçar uma linha, tá? Vou mostrar aqui como é que faz. Traçando uma linha com essa caneta, pegando toda a superfície do fio, naturalmente num ângulo em que você não corte a ponta da caneta, tá? De um lado da lâmina e também do outro. Então tá, eu passei a caneta exatamente na linha do fio. É importantíssimo que a marca de tinta chegue até o final do metal no fio da lâmina. Não pode ficar nenhuma brecha sem a tinta ter tocado e ter coberto. É muito importante que ela chegue até o final. Então tá. Isso aqui depois de 1 minuto está completamente seco e a gente pode utilizar. Enquanto isso, eu vou cortando um pedaço de fita isolante de mais ou menos 10 ou 12 centímetros, depende muito do tamanho da navalha. Esse pedaço de fita isolante que a gente vai usar, ele tem que cobrir toda a espinha da lâmina, tá? Desde o estabilizador até a ponta. É bom que sobre um pouquinho, que é para facilitar a retirada dessa fita depois. Então, eu vou colocar a fita bem no meio da lâmina, da espinha, vou esticar levemente até o fim. Lá na ponta também tem que estar no meio. Aí eu aperto
uniformemente de ponta a ponta. Começo pelo meio e vou subindo e descendo dessa maneira até chegar nas pontas. Tá? Tendo a certeza que mais ou menos a distribuição está equivalente 50-50 da fita de um lado e do outro da lâmina. Essa sobra a gente pode cortar um bom pedaço dela e deixar um pouquinho, para ter onde a gente segurar na hora de tirar a fita da lâmina. A gente elimina isso aqui e continua. Bom, a função dessa fita, as duas funções principais são as seguintes: proteger a espinha durante o procedimento de afiação e ter uma elevação de 0,15 milímetros, tá? Que a gente vai utilizar para identificar exatamente aonde está caindo o contato entre o fio da navalha e a pedra. Esse 0,15 é muito importante. Olha, é o seguinte: quando você recebe a tua navalha afiada, é de praxe o cara que faz a afiação usar uma fita dessa, para não deteriorar essa parte da lâmina enquanto ele procura estabelecer o fio ou então a geometria correta da lâmina. Então, eu estou começando aqui como se eu tivesse recebido essa navalha de um terceiro, supondo que ele utilizou. Eu posso perguntar para ele: escuta, você utilizou alguma fita isolante para fazer a afiação? Aí, dependendo da resposta. Quantas camadas você usou? 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantas. Ele pode te responder, ou então você pode comprar essa navalha no eBay de uma pessoa que coleciona, ou então de um antiquário, de um cara que não usa, que o avô deixou para ele, e ele nunca vai saber te responder isso. Então a gente parte do princípio de que foi usada uma camada. É possível que não tenha sido usada nenhuma e a gente vai descobrir já já se foi o caso ou não. Então tá, vamos dar uma olhada na navalha. A gente pega e dá uma olhada na pedra, tira qualquer impureza, qualquer restinho de poeira que ela tenha. E a gente começa segurando dessa maneira. É muito importante que você fique bem atento para na hora que você segurar a pedra, você manter os dedos longe da borda da pedra. Porque na hora que você passar na navalha, se você tiver com o dedo, você vai se cortar. Tá? Toda a tensão é pouca. Eu já me cortei por uma distração idiota, sabe? E foi até bom que aconteceu isso, porque assim eu fico atento das próximas vezes e não cometo o mesmo erro. Tá? Então, segurando a pedra de uma maneira em que o teu dedo toque talvez na quina de baixo e não chegue perto da quina de cima. E que você, ao mesmo tempo, tenha apoiado ela na palma da mão para ela ficar estável enquanto você faz esse procedimento. Se você chegar aqui, apoiar toda a lâmina, a espinha e todo o fio, e trouxer ela até aqui, virar e fazer a mesma coisa desse outro lado, aplicando uma pressão leve, em uma ou duas vezes que você passou, tá? Essa passada em X, você já pode notar aonde foi o desgaste que houve da tinta. Esse desgaste vai te orientar para saber exatamente se a pessoa que utilizou essa navalha e afiou ela utilizou uma camada ou duas ou nenhuma. O corte aqui está me demonstrando que foi usada possivelmente 2 camadas de fita, tá? Eu tenho mais ou menos noção pelo tamanho da marca de tinta, pela espessura, no caso, pela largura que ela tirou de tinta, tá? Esse lado um pouquinho mais, aqui não foi totalmente,
tá? E aqui sim. Então ela veio de lá até, digamos, 3/4 da lâmina, ela tirou perfeitamente e essa parte não. Em compensação, do outro lado, praticamente todinha a tinta de ponta a ponta no fio foi removida, menos a pontinha. Qual é a minha estratégia aqui? A minha estratégia é a seguinte: na hora que eu for afiar essa navalha, eu vou fazer uma leve pressão. Aqui ainda tem tinta. Eu vou fazer uma leve pressão desse lado na hora que eu for passar ela assim. Ela vai ter que estar toda em contato com a pedra. Só que a maior parte da pressão que eu exerço, por pequena que seja, já dá uma leve vergada nesse aço. Ele dá uma deflexão microscópica no aço e é o suficiente para que ela toque na superfície da pedra. É importante que toda a linha do fio toque na pedra ao mesmo tempo, tá? Do fio e da espinha. Ela não pode estar erguida para cá. A mesma coisa do outro lado. O outro lado está bem melhor. Então, na hora que eu for fazer a fiação, notando esse tipo de desgaste irregular que ela teve, eu vou apoiar com o meu dedo aqui e na hora que eu puxar, eu faço uma leve pressão com esse polegar aqui, tá? Para baixo, tendo a certeza de que eu estou segurando a espinha em contato com a pedra toda. E eu puxo para cá e para cá. Bom, eu vou parar agora e eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer essa afiação usando o tempo todo água corrente sobre a nossa lâmina, e eu já vou dizer para vocês por quê. Só um minutinho.